Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, nesta terça-feira e hoje com o José Quintana Júnior. Tudo bom, Quintana? Tudo bem, Gerson? Tudo certo? Tudo tranquilo? Professor Gilson Piber, tudo bem? Tranquilo, Rogério. Favorável também ou não? Depende. Depende em que sentido, né? É. Olha só, o Central do Esporte está começando aqui pela TV Unifra e nesta terça-feira a gente destaca, além, é claro, da dupla Regional, a gente vai falar de mais futebol, falando das eliminatórias da Copa do Mundo, tem Brasil e Paraguai nesta terça-feira. A gente vai falar também de judô e, claro, alguns outros esportes que pintarem no nosso bate-papo aqui. Eu começo conversando com vocês aqui, Quintana, professor Gilson. Parece-me que o clima, a tempestade continua sobre os estádios Presidente Vargas e Eucaliptos, porque passa a rodada, seja fora de casa e vai ser fora de casa de novo, e nunca em casa e vai ser fora de casa de novo, e a dupla Regional está sempre jogando e sempre perdendo. Mais precisamente agora, nesse começo de semana, o Lucas Fossati, técnico do Rio Grandense, colocou o cargo à disposição. Isso foi uma surpresa para vocês? Para mim, sinceramente, não. Porque pelo andar da carruagem, pelo que a gente pôde conversar com ele, ele se manifestou chateado por algumas circunstâncias e tudo mais, e daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no Central do Esporte, mas parece que o Lucas deu uma balançada lá no Rio Grandense e agora fica essa situação de que a qualquer momento ele pode deixar o clube, mas vai permanecer. Professor Gilson. A mim causou surpresa, né? Porque o Lucas disse nesta bancada, né, que estava bem otimista com relação ao desempenho do Rio Grandense, até falou que o grupo, né, estava pegando forte nos treinamentos, trabalhando, e eu acredito que essa situação do técnico do Rio Grandense se deveu aos resultados, né? Eu acho que ele em algum momento se sentiu pequeno na tentativa de buscar uma reabilitação. É claro que você joga fora de casa, né, com um jogador a menos, erra pênalti e os resultados não ajudam, né, isso aí vai tirando um pouco, né, daquela gana, daquela disposição, e você fica preocupado. E quem conhece o Lucas sabe, né, dessa fibra dele, né, quando trabalha no futebol. Pois é, para ti, Quintana, foi surpresa essa situação do Lucas? Para Lucas? mim não foi surpresa, mas pelo histórico dele. A gente até tenta, quando a gente conversa nos bastidores, nas vindas aqui, tenta dar uma força para ele e que ele mude um pouquinho a postura dele, porque o histórico dele, ele treinava o Sub-20 do Rio Grandense, ele estava invicto, o Rio Grandense tomou uma goleada de 5-0 fora de casa, pediu demissão. E o Rio Grandense, na época, não aceitou o pedido e segurou ele. O ano passado, treinando o Internacional Santa Maria, a categoria Sub-19, ele se desentendeu com alguns jogadores, pediu para sair. Foi iniciativa dele. E agora, com 3 rodadas, ele pede para sair. Eu gostaria de ouvi-lo, mas eu penso assim, o menos culpado, eu não concordo com ele. Porque a declaração dele na imprensa no fim de semana foi: a culpa é minha. Gente, o Rio Grandense fez um grupo faltando 2 semanas ou 1 semana para começar a divisão de acesso. Juntou uma gurizada da categoria de base, que não é uma categoria de base com uma formação correta, necessária, que é desde os primórdios, 10 anos, 12 anos, é com a gurizada com 17 anos, é com a gurizada que está já, que não deveria estar lapidada e não está. É uma gurizada que recém começa a ter um conhecimento tático, recém conhece ter alguma noção de movimentação em campo. Falta fundamento, falta uma série de coisas. Ele recebe um grupo montado assim, que não tem a base da preparação física ideal, correta. Imagina os times que estão treinando desde dezembro e um time que foi formado agora em março. Não tem como comparar. Então, assim, aí o Lucas Fossati assume uma bronca dessa porque para o currículo dele é interessante. É uma oportunidade. Se ele conseguir tirar leite dessa pedra, o Lucas Fossati com certeza vai ter uma oportunidade maior. Então ele não pode sair agora. Ele é o menos responsável por essa situação, ele é o menos culpado por isso. Eu acho que ele tem que ter um pouquinho de sangue frio, ele tem que ter um pouquinho de respirar fundo e ter orgulho do que ele está fazendo. Porque poucas pessoas teriam coragem de assumir um time que nem ele teve. Nessa circunstância, é muito difícil. Sim, vamos aproveitar e vamos ver o que o Lucas Fossati falou para a gente. Até a gente aproveita para agradecer gentilmente, ele estava envolvido em outro compromisso profissional, conseguiu um tempinho para dar essa entrevista para a TV Unifra, para o Central do Esporte, e está falando agora para nós aqui, para você aí de casa, para você que nos acompanha pelo Unifra Online no YouTube.
exatamente o que levou ele a tomar a decisão de colocar o cargo à disposição, de pedir para sair, e também por que ele voltou atrás depois, né, conversando com dirigentes e tudo mais. Vamos ver o que o Lucas falou. Primeiro, a questão de nós não estarmos bem, nem tanto pelas derrotas, mas sim pelo número de gols que a gente sofreu, a não evolução da equipe do primeiro para o terceiro jogo. Isso me deixou muito preocupado. Além de algumas questões internas que a gente não gosta de expor e não vem ao caso expor, mas que colaboraram para que eu colocasse meu cargo à disposição. O fato de reconsiderar é porque nós fizemos uma reunião com o Dilson, com o Peninha, com o Zap, e a gente sentou, conversamos, eu coloquei as minhas situações, eles fizeram algumas outras considerações e aí a gente foi para a reunião com os jogadores. Aí a reunião com os jogadores foi a comissão técnica, a direção e os próprios jogadores, e ali a gente, vamos dizer assim, nós lavamos um pouco a roupa suja, colocamos algumas situações que a gente achava que deveria mudar, e aí a partir daí, com o apoio total da direção, a gente resolveu reconsiderar, não reconsiderar porque eu só coloquei à disposição, né? Então, como a direção não aceitou e nós tivemos essas conversas, aí resolvemos, vamos dizer assim, continuar o trabalho, até porque é uma coisa que é bem interessante, a direção está pensando a longo prazo, não está pensando agora só para a Série B em 2016, está pensando no Rio Grandense a longo prazo, a reestruturar o Rio Grandense. E eles acham que a gente é importante nesse processo. Então, até pelo apoio deles, pela essa consideração deles, nós resolvemos reconsiderar e continuar no cargo de treinador. Lucas, você acabou de falar aqui para nós que algumas situações que acontecem lá no clube não vêm ao caso. Daqui a pouco não precisam vir à tona, não precisam vir a público por meio da imprensa. Mas, de fato, cita pra gente pelo menos uma coisa, o que te incomoda muito e que daqui a pouco tenha feito você ter tomado a decisão que tomou e depois reconsiderá-la. Uma coisa que a gente externa, tem várias coisinhas, mas uma das coisas que a gente acabou até externando já é, por exemplo, a nossa posição em frente ao time do Guarani, ao jogo do Guarani, a nossa questão tática em frente ao jogo do Guarani. Nós treinamos um jeito, nós combinamos fazer uma situação e nós não o fizemos. E isso me deixou muito preocupado, porque estava acontecendo alguma coisa. Ou eu não estava sabendo passar para os atletas, ou os atletas não estavam conseguindo compreender o jeito que eu estava passando. Isso foi uma coisa que me deixou muito chateado. Não tem cabimento a gente fazer um primeiro jogo contra o Avenida, um segundo jogo contra o São Gabriel relativamente bons, e aí você decair da maneira que decaiu contra o Guarani. Não tem explicação porque era início de jogo, não podia ser explicação de cansaço, você atuar do jeito que a gente atuou. Então essa foi um dos motivos. Essa não digo assim uma questão de obediência tática, mas uma questão de a gente não conseguir o que a gente planejou. Isso me deixou muito preocupado. Mas a gente sentou e eu acredito que a partir de agora a gente vai conseguir ter uma evolução. Os resultados aos poucos vão vir, os jogos fora de casa, 13 em sequência, o quarto agora contra Santa Cruz, isso nos dificulta porque a gente não tem a chance por enquanto de jogar em casa, mas depois no segundo turno vai ter esse revés da gente começar, essa situação favorável da gente começar a jogar em casa, e a gente vai começar a tentar fugir dessa zona de rebaixamento. Pode ser que quando jogue em casa, tendo o estádio dos Eucaliptos liberado, talvez a situação mude um pouco. Agora, na atual situação, perder 4-1 para a Avenida, 3-0 para o São Gabriel, 2-0 para o Guarani de Venâncio Aires, e aí ele colocar muito a questão tática, né, a questão do posicionamento dos jogadores nesse jogo contra o Guarani de Venâncio Aires, me parece assim e como ele próprio colocou, um dos motivos. Eu acredito que há outros motivos e seria até mais interessante daqui a pouco que o próprio Lucas externasse isso, né? A respeito à postura dele de não querer vir à imprensa. Ele é muito profissional, ele é muito exatamente, correto, né? Ele é muito correto. De não trazer tudo à tona, mas daqui a pouco até para esclarecer alguns fatos eu deixaria até como sugestão para ele. Daqui a pouco seria importante falar mesmo. Uma situação que a gente questionou ele em off, como a gente chama na reportagem, é a questão salário, a questão dinheiro, né? Que a gente sabe que para qualquer time que está disputando a divisão de acesso é muito apertado, o cofre é pequeno para tudo. Mas ele disse, pelo menos para nós, que em termos de dinheiro, em termos de salário, está tudo em dia, está tudo certinho. Ninguém tem do que se queixar no estádio dos Eucaliptos. Queria ouvir a opinião de vocês de tudo que ele falou a respeito desse sai, volta, permanece, enfim.
É que uma coisa que me chamou a atenção, né? Se você treina para jogar de uma maneira e na partida atua de outra, né, isso deixa o treinador indignado. E o Lucas foi claro na entrevista. É importante, eu acho, né, depois dos resultados negativos, jogando fora de casa, viajando no dia, passando inúmeras dificuldades, de ter essa reunião, né, com a direção, com o grupo de jogadores, de lavar efetivamente a roupa suja e buscar alternativas. Né, o rio-grandense se reestrutura. Né? Isso já é uma conversa que vem de muito tempo. Não adianta se reestruturar e cair para a terceirona. Né? Então o rio-grandense tem que pensar em alternativas para se manter na divisão de acesso. Né? Então isso é um detalhe importante. Essa reação ela não pode deixar para chegar nos jogos em casa. Ah, mas tem o campo, o fator local, a torcida. Eu já venho batendo na tecla do prejuízo técnico há algumas semanas. Né? Esperamos que de uma hora, em uma determinada hora, isso vai acabar ou vai ter de acabar. Porque do contrário, né, o fantasminha do rebaixamento, ele ronda Santa Maria. Né, ele ronda Santa Maria. Os dois times. Eu olhei um jogo do Caxias contra o Marau, né, todo mundo dizia, o Marau vai cair. Olha, o Marau fez frente para o Caxias no primeiro tempo. E o Caxias, por obrigação, é o time que tem que subir. E estão chegando mais jogadores, né, para a equipe do Marau aí, e o Marau pode ser adversário nessa luta pelo rebaixamento. Então, meus amigos, é bom, a luz amarela está acesa, né, mas logo, logo a luz vermelha também pode acender. De fantasma, Quintana, e a gente até conversava... Eu só vou querer comentar um pouquinho depois Sim. a questão do Lucas, mas... A questão de fantasma, que na verdade era uma coisa que a gente conversava antes do início da gravação. Será que exorcizar o fantasma do rebaixamento para as duas equipes aqui de Santa Maria é possível? Me parece que não. Me parece que uma praticamente já se encaminhou para o rebaixamento. No Qual momento, delas não, a gente tem... não sabe. Exato. Tem tempo ainda. A briga, nesse momento da competição, a briga dos dois é para ver qual cai direto. Porque o último cai direto e o penúltimo enfrenta. O penúltimo da outra chave, quem perder no confronto ida e volta, cai também. Me parece que a disputa seria essa agora. E ninguém aqui está falando bobagem. É só pegar a tabela e olhar os resultados. Vamos mostrar daqui a pouquinho baseado a tabela. nos resultados. Em relação ao Lucas Fossati, em primeiro lugar, o Dunga já teria que ter pedido demissão há muito tempo, né? Porque a questão tática, se tu pegar o Brasil contra o Uruguai, por exemplo, que depois a gente vai comentar no último bloco, e são jogadores de alto nível de escolas europeias. Só que o Dunga é teimoso. Exato, mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre o que o treinador pede, o jogador obedece. Com que material humano o Lucas está trabalhando? Com que material humano o Lucas Fossati está trabalhando? Entende? Ele está trabalhando com meninos que recém vieram da base, que não têm uma experiência, que não vão assimilar o comportamento tático durante uma partida inteira. E tem alguns jogadores que já têm alguma rodagem, têm uma certa experiência, mas são jogadores que vieram aceitar jogar a divisão de acesso no Rio Grandense numa situação de última hora, ou seja, são jogadores que não se colocaram em outros clubes em outro momento. Então, assim, esse é o momento que quem tem que dar entrevista é a direção. Quem é que desmanchou o plantel faltando 2 semanas para a divisão de acesso? Foi a direção. Quem é que correu o risco de cair diretamente para a terceira divisão, ficar 3 anos sem poder atuar e ainda pagar uma multa? Foi a direção. O Conselho Deliberativo junto com a direção executiva, ok. Mas todos tomaram juntos essa decisão. Quando eles resolveram competir, a decisão deles é a seguinte, para a gente não iludir ninguém aqui. Vamos disputar a divisão de acesso, ver o que dá com o que a gente tem. Se permanecer, a gente solta foguete. Se cair, a gente cai só para a terceira divisão. Para a segundona, melhor dizendo, que a divisão de acesso não é considerada segundona nesse caso. Cai para a segundona. Vamos ver o que dá, tenta se reestruturar por ali. Aí sim, trabalha com a categoria de base, não tem a penalização de ficar 3 anos inativo, não tem a multa para a Federação de Futebol e tenta se reinventar a partir de então. Só que o Lucas Fossati é o menos culpado nesse processo todo. A gente sabe de situações de bastidores que a gente falou semana passada, ele confirmou para ti,
da situação dos jogadores passando mal antes da viagem para São Gabriel, eles parando numa farmácia, no acampamento, antes de irem para São Gabriel. Isso ninguém fica sabendo. Então, o Lucas tem que ficar tranquilo, assim, ó, ele tem que ter consciência seguinte, é possível que ele chegue no final da competição com 14 rodadas sem nenhuma vitória. Isso pode acontecer. E ele tem que estar muito consciente disso. Mas o trabalho dele tem que ser lutar para não cair, lutar pelo melhor desempenho possível com o material humano que ele tem para justamente ele chamar a atenção, depois de um clube, de um São Gabriel da vida, de um Guarani que tem uma estrutura melhor e despertar... Mas e será que por tudo que aconteceu até agora, será que o Lucas, ele próprio, vai suportar essa situação de permanecer? A pergunta é fazer para ele... Porque a partir do momento que ele pede para sair, e até quero também a opinião do professor Gilson Quintana, se ele pede para sair, né, a direção vai lá e pede para ele ficar, tudo mais, eu até entendo, né, tem um clássico que de repente vem pela frente. Se ele pede para sair e pelo menos mais 2 derrotas que se apresentarem daqui adiante, será que ele ainda psicologicamente vai ter sustentação para permanecer? Não, o que tem que perguntar para ele é o seguinte, Lucas, tu tem vontade, quando tu levanta da cama, assim, ó, tu tem vontade de seguir encarando isso? Te dá aquela questão de adrenalina? Ou tu já está desmotivado porque tu está vendo que a realidade é muito mais dura do que aquilo que se imaginava. Entende? Porque, olha, honestamente, e isso a gente conversou com o presidente do Conselho Deliberativo, de maneira alguma a gente está querendo ser sorrateiro, falar nas costas dos dirigentes, até porque as portas da TV estão sempre abertas para ele se manifestar. Mas eu fiz essa pergunta para o presidente do Conselho, dizendo, é quase que impossível formar um grupo às pressas assim. Ele disse, não, o futebol de hoje é muito diferente, isso não é profissionalismo. Honestamente, na minha opinião, não é profissionalismo. Tu montar um grupo 2 semanas antes de um torneio profissional, de uma competição, melhor dizendo, profissional, não. Então, assim, ó, o Lucas está fazendo o que ele pode. E eu espero que ele consiga aguentar para ele não ficar marcado pela sempre que ele encontra uma adversidade, ele se colocar para baixo perante a opinião pública e ser retirado do trabalho dele. Eu espero que ele consiga segurar, dessa vez fazer diferente. Se por acaso chegar ao ponto de eles, os jogadores, não se aguentarem mais olhar um para o outro, que acontece isso, da questão, não tem mais clima, bom, é outra situação. Mas que ele consiga fazer o currículo dele para a carreira dele alavancar. Porque a gente não sabe o futuro dos clubes de Santa Maria, mas que pelo menos o futuro dele, que ele como profissional consiga alavancar. A direção do Rio Grandense assumiu os riscos. Né? Para quem acompanha o futebol um pouquinho, Quintana... falou corretamente, 2 semanas não se monta um time, não se qualifica um planejamento técnico, tático, não se monta uma equipe. Para almejar coisas diferentes ou para ter resultados muito diferentes. Essa é a situação, a gente não pode tapar o sol com a peneira, não tem como fazer isso. Essa é a realidade. A realidade nua e crua é essa que enfrenta o Rio Grandense, o próprio Inter SM. Então, no momento, o fantasma do rebaixamento, ele existe, ele é quase real, né? Ele é quase real. Se terminasse hoje a competição, as 2 equipes, uma estaria automaticamente rebaixada, a outra iria disputar. Dá tempo para sair dessa situação? Claro que dá. Agora, será que também não precisa da busca de alguns reforços, alguns 2, 3, 4, 5 jogadores mais experientes, enfim, para dar tranquilidade para essa meninada. Um gás novo, de repente, né? Mudar um pouco o grupo ali, tentar um gás novo para ver se criar um fato novo, né? O que a gente de repente essa reunião foi um fato novo. O fato novo, né? De repente essa reunião foi um fato novo. Estamos todos juntos? Estamos. Então vamos mostrar em campo que estamos todos juntos. Ou não. Exato. Vamos dar uma olhadinha na tabela? Vamos. Grupo A e Grupo B. A gente tem o Grupo A para você de casa, para você que nos acompanha no Unifra Online pelo YouTube. O Pelotas agora é o líder aí do Grupo A, venceu o Inter de Santa Maria 2-0, né, na segunda-feira. Primeiro colocado com 10, São Gabriel também tem 10, é o segundo, perde nos critérios de desempate. O Brasil de Farroupilha é o terceiro com 7, Santa Cruz com 7 também, Avenida com 4, Guarani de Venâncio Aires com 4, Inter de Santa Maria e Rio Grandense nenhum pontinho, são as 2 equipes que ainda não marcaram pontos na competição. E o que é interessante analisar essa tabela? Como diz o professor Gilson Piber, ainda há tempo. Só um detalhe, já não basta mais uma rodada. Talvez nem 2, hein? É preciso no mínimo 2, dependendo de outros resultados, exatamente, para que eles saiam dessa zona de desconforto. Já com apenas 4 jogos. Aliás, a dupla Grenal tem 3. Partindo do pressuposto de que é melhor você se garantir por si próprio,
Seriam no mínimo 3 rodadas para a gente colocar para tentar sair dessa situação. Eles têm uma partida a menos que é justamente o Clássico Regional. Daqui a pouco, onde um se afunda de vez ou os dois morrem abraçados. Agora tem um detalhe. Essa semana ela é decisiva para os dois times, porque eles jogam 3 partidas em questão de 6 dias, professor? 6 dias. 4 dias? Ninguém aguenta. Um time normal, com preparação quarta, normal. sexta e domingo. Em 5 dias isso. Quarta, sexta e domingo, eles jogam 3 partidas. Ninguém aguenta isso. Imagina para um time que não fez pré-temporada. Então, se eles não obtiverem sucesso nessas 3 partidas... Não, Na verdade, um deles vai ter sucesso, porque o Regional ou vai terminar com vitória de um ou vai terminar empatado, né? Mas então, pelo menos o um empate deles é vai ruim para os conseguir. dois. empate Eu é já ruim falei para que eles. eu sei que é antiético, eu sei que isso não se empate fala. é péssimo. Mas assim, ó, esquece o jornalista aqui. Vamos falar do torcedor de Santa Maria. O Lucas Fossati e o Feliciano têm que se encontrar no fim do expediente e dizer: Lucas, vamos fazer o seguinte. Eu ganho em casa e tu ganha em casa e os dois somam 3 pontos. Porque os dois times vão morrer abraçados. Se eles jogarem a valer, jogarem a morrer e empatarem, os dois morrem abraçados. Aí a disputa é para ver quem cai direto e quem vai disputar lá depois. Olha a situação da rodada desse meio de semana. Né, o Rio Grandense pega o Santa Cruz lá em Santa Cruz. Né? Perde. O Santa Cruz vai a 10 pontos. O Inter SM pega o Guarani de Venâncio em Venâncio Aires. Primeiro jogo do Guarani em casa na competição. Vem de vitória, o jogo foi lá nos Eucaliptos, no campo da Avenida, sobre o Rio Grandense. Né? Vai ter gente. Ganha o Guarani, vai a 7 pontos. E o Avenida enfrenta no fim de semana o Internacional 2 vezes. Enfrenta no fim de semana o Internacional no próximo jogo e depois enfrenta o Internacional novamente. Os dois já a sequência, ou seja... Chamada rodada espelho. Está num momento muito complicado. Assim, ó, os próximos jogos vão definir todo Por o isso futuro deles. que eu trouxe agora há pouquinho essa questão do fantasma do rebaixamento. Parece-me que livrar esse fantasma das duas equipes já é uma missão impossível. Ou o Rio Grandense ou o Inter de Santa Maria, infelizmente, com um terço praticamente disputado da divisão de acesso esse ano, encontra-se numa situação pela tabela, né, os adversários diretos aí são Guarani e Avenida. Exato. Pela tabela. Agora, tem que tentar tirar ponto dos outros também, né? A verdade é o seguinte, a gente acaba criando uma espécie de afinidade com os meninos ali, com os treinadores que a gente sabe que lutam tanto. É o caso do Feliciano, é o caso do Lucas. E a gente realmente torce pelo sucesso deles porque a gente sabe que são pessoas sérias e pessoas corretas. Isso que o Lucas está fazendo é muito nobre. A culpa é minha. Coitado, ele é o menos culpado nessa história toda, se é que tem alguma culpa. Mas a questão é que hoje é muito complicado, inclusive os adversários respeitarem a dupla regional. Vou lhe dar um exemplo, professor. Estava eu voltando para casa domingo à noite, e aí estava escutando uma rádio na FM, só notícia ruim, só acidente, tragédia, não sei o quê. Eu vou ouvir, isso faz mal pra gente fica pesado, vou trocar de rádio. E aí botei numa rádio AM. Não sei como apareceu uma rádio em cadeia lá de Venâncio Aires. Eu não me pergunta como, mas apareceu. E a imprensa esportiva de lá dando como certa a vitória contra o Internacional de Santa Maria. Ou seja, os 3 pontos garantidos que o Guarani precisa para decolar na competição. Mas isso de repente serve como uma motivação. Um incentivo a mais. Para o Inter de Santa Maria, sim, mas vejamos pelo outro lado, que eu acho que foi pelo lado que imediatamente o Quintana captou, o respeito ou o desrespeito que colocaram em cima do dupla regional nessa divisão de acesso. O jeito é acabar com essa má fase. O que significa? O empate fora de casa, nesse momento, já é ótimo resultado. Extraordinário. E detalhe, isso quer dizer que eles vão vir para Santa Maria quando forem autorizados os jogos aqui, que a gente não sabe o dia que vai acontecer isso, mas quando forem autorizados os jogos, eles vão vir aqui para pontuar. Ninguém vai vir com medo da dupla regional. E por isso que eles precisam virar logo essa imagem. Isso é muito importante. Isso muda a postura de um time, a forma com que ele vai jogar, vai se modificar através da imagem que a dupla regional vai passar perante os adversários. Que inveja que eu tenho, professor Gilson Quintana, do Grupo B agora, e principalmente do time que está lá em cima, na ponta da tabela, o Caxias com 12 pontos, hein? É inveja ou saudade? Não, é inveja, vamos colocar assim, inveja em relação à dupla regional. Já notou que ele mexe, o coração dele fala que Caxias bate mais forte. Ele tem muitos amigos lá. Eu sei que ele deixou muitos amigos inveja, na verdade, no seguinte sentido, com 12 pontos, me parece que o Caxias já está classificado para a próxima fase. Eu acho que dificilmente essas equipes que vêm mais abaixo aí, Marau com 4, Santo Ângelo com 13 e União Frederiquense com 2, vão conseguir ultrapassar. Matematicamente é possível, mas na prática me parece que o Caxias é o primeiro time classificado. Porque há outros jogos em que o Caxias vai vencer. Não, nessa fase ele está classificado. E não surpreende, né? Surpreende, não faz mais que obrigação. Surpresa seria se fosse o contrário. Agora me surpreende sim a União Frederiquense, né?
Que mudou de técnico, né? O Marcelo Caranhato já foi. Recém caiu. O Daniel Franco, aquele que foi lateral esquerdo do Internacional. Verdade. Eu vi esse jogo do Caxias lá, viu? Caxias tem uma bela equipe, uma estrutura muito boa e sofreu no primeiro tempo contra o Marau, hein? O Marau tinha 3 jogadores de linha e mais um goleiro só no banco. Olha só. Clebinho, é um meio atacante pelo lado direito. Fez um lance muito bonito no jogo, né? Mas habilidoso, rápido. Anota esse nome aí, Clebinho. E o Jajá entrou no segundo tempo. No Caxias, mas está muito pesado o Jajá. Olha, eu fiquei surpreso com a condição física do Jajá. E me disseram que ele chegou ainda mais fora da condição física no Caxias. Ele deve ter, daqui a pouco, sofrido alguma lesão em algum período. Como esses jogadores não possuem acompanhamento, que nem tem nos grandes clubes, quando eles sofrem uma lesão e se comparado, eles ganham muito peso. Pois é, eu confesso que fiquei surpreso, né, com a condição física do Jajá. É um goleador, né, conhece a divisão de acesso. Jogador, muito bom jogador. Espero que se recupere aí rapidamente para fazer parte desse grupo do Caxias. Para repassar para quem não conhece os escudinhos, né? Eu sou do tempo dos escudinhos, não dos símbolos, dos escudinhos. É interessante porque isso é para os jogos de botão, né? Isso, exatamente. Caxias primeiro, São Luís o segundo, Panambi o terceiro, o Esportivo do Badico, lá de Bento, é o quarto colocado. O Tupi, não é o Flamengo não, é o Tupi. Do Paulo Henrique Marques. Paulo Henrique Marques. Que eu acredito que ainda vai dar uma melhoradinha, digamos assim. Marau, do ladinho do número 6. Santo Ângelo. Marau com Itaqui. E o Laurinho é o auxiliar técnico, preparador físico. E auxiliar técnico. E o último, União Frederiquense. E o Santo Ângelo. Tu vê como é que é a situação do Regional. O Santo Ângelo, há pouco tempo, figurava também na principal divisão, já está há algum tempo na divisão de acesso, mas sempre é uma estrutura interessante. Se o Marau, que o professor Gilson Piber disse, que fez frente ao Caxias, ou o Tupi de Criciúmal com Paulo Henrique Marques disputarem diretamente com a dupla regional, esse confronto para rebaixamento... mas o Tupi classifica. Mas eu estou dizendo qualquer um que aparecer ali nessa disputa, o senhor entende, professor? Qualquer um que aparecer nessa disputa com alguém da dupla regional é perigosíssimo. Eu acredito que o União Frederiquense também se recupera. E o Marau e o Santo Ângelo ali, mais para o Santo Ângelo, né, a briga para fugir do rebaixamento. É um grupo forte, né? Um grupo forte. Vamos fazer um intervalinho? Intervalinho no Central do Esporte. Daqui a 1 minuto a gente volta para falar mais de divisão de acesso. A gente vai falar um pouquinho do Clássico Regional, que pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça. Nem sei mais o que falar aqui para vocês. 1 minutinho a gente já está de volta aqui com o Central do Esporte pela TV Unifra. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Central do Esporte de volta aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo canal 15 da NET Santa Maria e também pelo Unifra Online, o nosso canal no YouTube.
A gente estava falando de divisão de acesso no primeiro bloco, seguimos um pouquinho agora também da divisão de acesso e daqui a pouquinho a gente vai falar de judô. Mas quero retomar um assunto com o professor Gilson Piber, com José Quintana Júnior, que são os nossos convidados de hoje. Na verdade, são titulares aqui do programa. E a gente estava falando sobre a divisão de acesso, dando uma analisada na tabela. Vamos dar uma olhadinha nos jogos, nas rodadas que nós temos aí na quarta e também na sexta-feira. Lembrando que sexta-feira é um dia bem importante, o Quintana nos lembrava aqui no intervalo, daqui a pouco a gente vai explicar por quê. Nesta quarta-feira, então, 8h30 da noite, nos Plátanos, Santa Cruz e Rio Grandense. E a gente tem às 7h30 da noite, Inter de Santa Maria e Guarani de Venâncio Aires. Esse jogo estava marcado para o Presidente Vargas, mas vai acontecer uma inversão de mando de campo, justamente porque o estádio Presidente Vargas ainda não está liberado e está se tornando comum, né? O pessoal viu aí que teve um efeito aí que o Daniel Quartiero fez para nós. Olha só, troca o nome do estádio, troca a posição dos símbolos justamente pela posição aí, né? O jogo que a gente comentava no primeiro bloco, onde o Guarani conta com a vitória, né? E aí nós temos, na sexta-feira, Quintana e professor Gilson, o Clássico Regional, 13h30 da tarde, Estádio dos Eucaliptos. Quintana, você falava no intervalo aqui, sexta-feira é 1º de abril, né? A questão é se alguém chegar e falar assim, ó, vai ter Regional em Santa Maria sexta-feira, será que alguém acredita por ser 1º de abril, professor Gilson Piber? Foi a data que sobrou, né? Foi a data que sobrou. Parece coincidência, nenhum jogo em Santa Maria em 2016. Aí o primeiro jogo era no 1º de abril. No 1º de abril, né? Realmente é uma coisa emblemática, né, essa história, mas antes do Regional eu quero aproveitar os 2 jogos que nós temos ali. Paradas duras na região do Vale do Rio Pardo para a dupla Regional. Jogos decisivos. Jogos decisivos. Me parece assim que se houver nova derrota tanto de um quanto de outro, eu acho que as 2 equipes mais do que nunca vão se tornar candidatíssimas muito fortes a rebaixamento. E aí eu conversava com o Lucas Fossati para efeitos da gravação que nós fizemos e que nós exibimos no primeiro bloco, e ele me dizia que esse jogo do Santa Cruz contra o Rio Grandense, em Santa Cruz, nesta quarta, ele é decisivo não só para o Rio Grandense, mas também para o Inter de Santa Maria. Porque conversando com outros técnicos, outras pessoas que estão envolvidas na divisão de acesso, muitos acreditam que o Santa Cruz não vai conseguir manter esse ritmo que está conseguindo nessa primeira fase. Por outro lado, se o Santa Cruz vencer o Rio Grandense, o Santa Cruz vai a 10 pontos. E aí, na opinião do Lucas Fossati, alcançar uma equipe que está a 10 pontos na frente é muito difícil, mesmo restando ainda, por favor, me ajudem, 8 rodadas vão restar, 8 partidas para cada equipe na divisão de acesso, ou para a dupla regional, vamos colocar assim. São 8 times, né? São 10 partidas. Mas são 14 na primeira fase e a dupla regional já vai para o 5º jogo. Não, vai para o 4º. Perdão, 4º jogo, exato. Vai para o 4º. Então nós teríamos aí 10 jogos ainda para disputar. A matemática me traiu aqui. Mas teria de ser no mínimo 1 ponto por rodada, o que na opinião do Lucas seria muito difícil. Não sei se vocês compactuam dessa mesma opinião. Tem que quebrar essa série negativa, de um jeito ou do outro. Até para ganhar um novo ânimo, ganhar confiança, enfim, superar essa fase terrível. E tem um detalhe, eu acho que até o gancho para a gente chamar o torcedor, a gente foi às ruas hoje em Santa Maria gravar com os torcedores, porque é o seguinte, se fala muito que a partir da liberação dos estádios, a vantagem de jogar em casa pode ser um fator decisivo para a dupla regional. Só que daqui a pouco, dependendo desses primeiros resultados, o torcedor não vai ao estádio. O torcedor anda bem preocupado com a situação. A gente podia conferir Vamos dar uma olhadinha agora, né? Vamos dar uma olhadinha então, ver o que os torcedores falam da dupla regional. Qual é a sensação para o torcedor santamariense em relação à campanha dos times da dupla regional? Nenhum ponto conquistado nas primeiras rodadas da divisão de acesso. É isso que a gente mais teme, né? Que o menos se preservasse na 2ª divisão, mas estão propensos a cair para a 3ª, então a coisa vai ficando mais difícil, né? Eu acho que está na hora de contratar jogadores aí, um pouquinho mais de qualidade, não menosprezando os outros aí, pelo menos se preservar na 2ª divisão. Por que o torcedor, de certa forma, não está acompanhando os times este ano? A princípio, que esses times estão todos sem dinheiro daqui em Santa Maria, né? Campo não tem nenhum para o cara do estádio ver o jogo. Como é que vai assistir? A televisão não passa. Ontem eu tentei ver nos Premier, nem sei o resultado. Foi Pelotas e Inter ontem. 2-0 Pelotas. Nem sei, nem soube. Então, como é que a gente vai ver jogo? Não tem condições. Isso aí o time tem que se ajudar mais, está muito parado, o meio campo tá fraco. Tem que contratar novos jogadores, eu acho, né? Que só aquele plantel ali tá fraco, tipo, né?
Será que tem dinheiro para isso? Mas sempre temos, como é que não vai ter? Temos que ter, senão como é que nós vamos botar um time para jogar no campeonato? Não podemos jogar, né? Sem dinheiro não se joga campeonato nenhum. O que falta é apoio dos empresários, e atualmente os empresários estão meio fracos, então está perigando, né? A não ficar mais por cima, sempre por baixo. Mas é uma pena, que o futebol na Santa Maria tinha que ter, né? Lazer do povo. Eu, por exemplo, sou coloradinho aqui. A quem que o senhor atribui essa principal responsabilidade pelas campanhas, tanto de Internacional quanto de Rio Grandense até o momento? Tudo falta de investimento financeiro. Não tendo dinheiro, tu não consegue fazer time. Sem time, tu não faz ponto. E eu acho que é por aí o caminho, né? Tem que ser repensado. Talvez um time apenas, representando Santa Maria, seja mais fácil tu conseguir dar o aporte financeiro necessário para te fazer um bom time. Falou e disse. Antônio Tesses. E aí esse gancho dele, e aí a gente vai voltar com a discussão. Repórter da colega Rádio repórter Medianeira, né? Rádio Medianeira. Eu acho que um abraço e obrigado pela gentileza, né, de dar a palavrinha no calçadão de Santa Maria, para quem não reconheceu, com as lojas aparecendo e o shopping em Santa Maria, é difícil alguém não ter reconhecido. Volta à discussão de termos um representante só, professor Gerson Peter. Essa discussão é tão longa, tão complexa. Que a gente podia deixar para um programa posterior, né? Ou depois da divisão de acesso. Um programa só já vale, né? Mas é a situação, né? É a situação. Lá em Caxias do Sul, tem o Caxias e Juventude, tem dificuldade financeira também. Tem dificuldade financeira. E é uma cidade industrial, né? Pelotas, Brasil e Pelotas. Tem dificuldade, um em cada divisão. O Farroupilha em Pelotas ele fechou? Tem o Farroupilha ainda, perdão. O Fantasma. O Fantasma, o Farrapo. Não. Ele está na terceira? Ele caiu para a terceira divisão, vai disputar a terceirona. Terceirona. A dupla Baguá, Bagé e Guarani está na terceirona. E o Gaúcho passou no Volta, será ou não? Não tem essa informação, não. Vai disputar a terceirona também. Mas não tenho muitas informações. Assim. Livramento, que tinha 14, não vai disputar. E o falecido Grêmio Santanense também, né? Eu estava pensando, eu sou um dos mais contrários a essa situação de unificação ou criação de um terceiro time, em função de uma série de coisas que a gente já falou aqui, mas só para resumir. Em primeiro lugar, pelo respeito às tradições de Rio Grandense e Internacional Santa Maria. O Rio Grandense é um clube centenário, o Internacional é um clube que está se encaminhando também para completar 100 anos, com uma tradição, com uma história, com uma dedicação, no caso do presidente Vargas, a dedicação dos torcedores na construção do estádio, no caso do Rio Grandense, que simboliza a história dos ferroviários de Santa Maria. Por outro lado, eu sou totalmente contra a unificação, porque da forma com que são geridos os clubes, se for gerido um clube novo igual, vai acontecer a mesma coisa. Vai quebrar, vai cair e não vai adiantar muito. Mas no atual contexto econômico brasileiro, se a gente parar para pensar, tem crise em várias cidades que não tem empresas como Santa Maria. Mas no caso de São Gabriel, Venâncio Aires, é um representante só, né? Santa Cruz tem 2. Santa Cruz, que é uma cidade mais industrial, né? Que tem um pouquinho mais de dinheiro que Santa Maria, mas são 2 que estão hoje na divisão de acesso. Mas eu acho que ter 2 equipes é interessante, é bacana, até para criar uma certa rivalidade, daqui a pouco uma tentar ser melhor que a outra, além dessa questão da história, né? É legal, é bacana. Mas já notaram que as cidades que têm 2 clubes, com exceção de Porto Alegre, vamos pegar Pelotas. Brasil na primeira divisão, agora na segunda do Brasileiro, Pelotas está na divisão de acesso há algum tempo. E na Série D, é um abismo. O Juventude e o Caxias. Juventude está na Série C do Brasileiro e na Série A do Gauchão. Outro o Caxias está na divisão de acesso. Outro abismo, hein? E na Série D. Tu falaste de Santa Cruz, os 2 na divisão de acesso. Nenhum representante da principal. Não, é um abismo, os 2 estão juntos lá no pé do morro. Aí tu pega Santa Maria, os 2 estão mal. Então daqui a pouco, realmente, as cidades não estão mais suportando manter. Até porque, outra coisa que a gente chama atenção, só torcedor cabeça branca ali, ou se encaminhando para a cabeça branca, vamos dizer assim, o torcedor mais velho. O torcedor mais jovem ele não está acompanhando essa questão dos times locais, né, professor? A torcida da dupla Regional parece que não está se renovando, eu acho que é em cima disso. Por exemplo, assim, é difícil ver um menino hoje, fora as organizadas, que é meio que uma febre ali, mas é uma meia dúzia de gato pingado, sendo sincero, do jovem indo para o estádio e sendo aquele torcedor fervoroso, ser aquele torcedor que acompanha, que é tem sócio. 2 trabalhos das associações, né? O Rio Grandense tem um trabalho e o InterSM tem outro, né? No intuito de tentar movimentar ali, que é um grupo de 10, 15, 20 pessoas, né? Trazer esse pessoal mais jovem para dentro do clube,
para viver a vida do clube. Mas me parece que não se renova, né? Mas a gente tem muito, o Quintana acabava de citar, a gente vê muita gente adulta, né? Agora a gente não vê a gurizada, a piazada, vamos usar um termo bem gaudério mesmo, a piazada torcendo para a dupla Renal, a gente não vê. Santa Maria tem uma característica peculiar, que daí talvez, eu não sei, por isso que eu temo pelo futuro dos clubes mestres. Eu tenho certeza que se eu tenho essa questão do saudosismo, o senhor deve ter ainda mais, que acompanhou o tempo áureo deles, né? É que assim, no meu tempo de moleque, eu ia no estádio. Ia nos Eucaliptos, cheguei aí nos Eucaliptos antes do fechamento do Rio Grandense e vivi, né, a melhor fase do Inter SM, década de 80, Série Ouro, grandes disputas, campeão do interior. O clube também chama, né? O resultado chama o torcedor. Eu digo o que eu ia dizer. A campanha, né? O que eu ia falar é que Santa Maria tem uma característica peculiar, que é a questão da rotatividade de jovens. Pelas universidades, pela questão do militar também. Sim. Então, as pessoas acabam não se identificando, não adotam Santa Maria como uma cidade... Transitórias, né? Uma população transitória. Exato. E a televisão é muito forte, né? A gente sabe disso. O apelo da televisão é muito forte. Tem jogos todos os dias. Os melhores campeonatos do mundo estão na televisão. É verdade. Né? Tu sai de casa e assistir um futebol de primeira... É verdade. Coisa que não existia. Né? Pergunta pro Renzo, filho do Rogério. Né? Sabe mais que o Rogério. Para quem ele torce, quem é o jogador, mesmo. Qual é a camiseta. Pergunta para qualquer criança que gosta de futebol. E só sabe que... Não tem uma ligação íntima. No momento com a cidade. Eu discuto futebol com o Renzo, que com o Gereta não dá mais. Né? Não dá. Isso aí é verdade mesmo. Outro dia eu estava conversando com ele, aproveitando que a gente está tocando nesse assunto, ele sabia de nomes de times, inclusive quem era o líder do campeonato inglês. Coisa que eu, na idade dele, jamais sabia. Ele tem 8 anos de idade e sabe, por exemplo, a equipe que lidera o campeonato inglês. Um dos torcedores ali que foram ouvidos ali, ele disse que esperava ver o jogo na televisão, né? Que tem um canal apago e... Chegou a procurar, né? Mas não tem, né? Não tem. É bom esclarecer, não tem. O Juventude é o único time do interior e o Brasil de Pelotas que tem no Premier. Dividem uma rodada uma rodada outra. Então, fora a dupla Grenal, que podem ser acompanhados por esse sistema, né? Eu soube ontem que a TV Inter SM, um projeto, transmitiu o jogo ontem. Até tem uma rádio. Eu não vi. Tem uma rádio de Pelotas, eu acompanhei. Eu não vi. Eu estava num compromisso, então eu ficava acompanhando o celular minuto a minuto numa rádio de Pelotas. Interessante, acontecia o gol, eles colocavam a imagem do gol através do canal do YouTube deles. Pouco tempo depois, ou seja, além de acompanhar o que estava acontecendo no jogo, tu podia ver os lances. Universidade, Tupanci ou Pelotense? E eu vou ter que procurar para confirmar. Até no próximo programa vocês me cobrem e eu trago essa informação. E aí eu aproveito então para fazer uma pergunta para vocês. Será que esse formato de acompanhamento de jogos também não ajuda a afastar o torcedor do estádio? Bom, se ele tem automaticamente esse É que se o esquema... jogo fosse Santa Maria, não ia poder, porque eu tenho aula de noite. Sim, né? mas por exemplo, mas vamos pegar de repente o torcedor que está em casa e que tem acesso à internet e daqui a pouco buscasse essa possibilidade. Tenho certeza, muitos torcedores do Inter de Santa Maria, que claro, o jogo era em Pelotas, mas se soubessem dessa possibilidade, teriam acompanhado o jogo por esse canal, por essa mídia, né? Daqui a pouco as novas tecnologias também ajudam a afugentar o torcedor do estádio, não a fidelização dele em relação ao clube. Não, facilita. São coisas diferentes. É que a TV, né? A TV vê o futebol como um grande negócio, e ela tem razão. Agora, são poucos os clubes, né? Nós vamos falar de Série A, B, C e D tentando, e os demais clubes dentro da nossa realidade não tem o acesso a esse dinheiro, a esse recurso. Agora, eu estava olhando os times, né, que jogam a divisão de acesso, tu vê, assim, a gente estava olhando o Grupo B, por exemplo, só tem time cascudo, com exceção do Marau e do Tupi, que não são tão tradicionais assim, mas os demais todos já figuraram recentemente na divisão principal do futebol gaúcho. E no grupo do Internacional do Rio Grandense também. Daqui a pouco está aí a solução para a morte do futebol gaúcho, que é essa questão hoje da divisão de acesso, da falta de dinheiro, estádios vazios, é estender o Campeonato Gaúcho num segundo semestre, digamos, onde esses clubes disputariam uma primeira fase
E no começo do ano seguinte, os times que se classificam disputam esse negócio a fase tradicional principal. gauchão já. Exato. Esse negócio da divisão de acesso e segunda divisão, que é terceirona, isso aí tem que acabar. Seria uma forma de fortalecer a Liga Gaúcha, o futebol gaúcho. E esses clubes aí, tranquilamente, quem se classificar, faz uma grande pode competição. disputar no ano seguinte a divisão principal. Entende? É uma extensão Mas, na verdade, do campeonato. Ia se extrair um semestre, digamos, porque num semestre poderia se jogar essa competição, no próximo já se jogaria o gauchão propriamente. Segue a segunda fase, seria uma segunda fase. E lá no final juntaria Grêmio e Inter daqui a pouco, né? Não uma mudança de divisão, tu entende? Alô, presidente Noveleto, olha a fórmula. Entendeu? Não seria uma mudança de divisão. Os classificados vão para a divisão, porque assim, olha, o rebaixamento... Garante emprego, garante sustentabilidade, né? Você pode buscar patrocínio para o ano inteiro. E aí tu imagina o seguinte, se a dupla regional, com a divisão de acesso, recebe o que eles recebem da Federação Gaúcha de Futebol hoje e enfrentam as dificuldades que elas enfrentam, tu imagina eles caindo para uma terceira divisão. Tenta imaginar. O Guarani de Bagé estava com dificuldade lá para reformar o muro do estádio. É isso que eu estou dizendo, a situação é caótica, então fortalece o futebol do interior. Enfim. É uma discussão vai interessante, vale um outro programa também, vale um outro programa, Quintana. Vamos falar um pouquinho do judô agora, porque no fim de semana, Maria Portela, né, que nasceu em Júlio de Castilhos, mas é radicada por Santa Maria, apareceu para o judô a partir de Santa Maria, ela participou do Super Desafio BRA de Brasil, na verdade, né? O evento aconteceu no ginásio do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. A Maria Portela venceu a luta dela. Olha, eu vou tentar traduzir aqui certinho o nome da adversária dela ali. É a Davasuren Mumbak. É o que eu tenho aqui. E aí já aparece ela na confraternização. Foi a primeira luta, inclusive, foram 5 lutas, o Brasil venceu as 5, atleta da Mongólia, né? Era o desafio Brasil contra a Mongólia. Ganhou por Ippon, né? Ganhou por Ippon, imobilizou a competidora, a adversária dela. Mas a melhor notícia veio depois, porque agora o ranking mundial de judô está sendo atualizado praticamente de semana a semana, justamente para definir quem vai ou não para os Jogos Olímpicos. E a Maria Portela permanece em 19º lugar na categoria dela, agora não mais com 993, mas com 1.009 pontos, né? E para a felicidade da Maria Portela, para a infelicidade da Bárbara Timo, a Bárbara Timo, que era a 40ª do ranking, acabou caindo 4 posições, está em 44º lugar e é a brasileira mais próxima da Maria Portela nesse momento. E o porquê que a gente faz essa referência à Bárbara Timo? Porque a melhor brasileira colocada em cada categoria vai ser a representante do Brasil nos Jogos Olímpicos. Se a Olimpíada começasse amanhã, se o 30 de maio fosse hoje, fosse amanhã, enfim, a Bárbara estava fora da Olimpíada e a Maria Portela estava garantida. Faltam 2 mesinhos para garantir essa vaga. Arrisco a dizer, como eu já falava em programas anteriores, que a Maria Portela vai ser a representante brasileira na categoria média. Cada vez mais feminina. O carimbo sendo colocado mais próximo do papel, como a vida né? atleta, eles trabalham muito no limite do corpo, o esforço, a gente tem que ter só esse cuidado em função de uma lesão daqui a pouco, numa situação. Mas que ela, por mérito dela próprio, ela está muito próxima, sem dúvida. A gente sabe que a expectativa por ela ganhar uma medalha, e principalmente a medalha de ouro, que é o primeiro lugar na Olimpíada, é grande, é forte, né? Mas ela vai ter uma adversária, olha, e acredito que para tirar a Kim Poling da Holanda vai ser muito difícil, porque ela segue em primeiro no ranking, tem quase 3.000 pontos. Quase 3.000 pontos. Vamos fazer um intervalinho? Olha, tu que sabe. Vamos lá? Pode ser? 1 minutinho de intervalo, a gente já volta com o Central do Esporte. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo o que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água.
De volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, para você que nos acompanha no YouTube, pelo canal Unifra Online. É sempre importante o pessoal que nos acompanha pelo canal do YouTube dar um joinha lá, dizer que gostou do vídeo, se inscreve no canal, que lá tem todos os programas da TV Unifra, isso é importante. Legal, bacana. Recado bastante importante. Vamos falar de eliminatórias da Copa? Vamos lá. Sexta-feira, rapidinho, eu acreditava numa vitória do Brasil. Sinceramente, fiquei surpreso com o desempenho da seleção brasileira. Acreditava mesmo, e até pelo primeiro tempo que o Brasil fez contra o Uruguai, vencendo por 2-0, mais do que nunca acreditava mesmo numa vitória brasileira, e já falava no Central do Esporte, mas, infelizmente, o destino acabou. Quintana se deu bem nessa. Eu também acreditava numa vitória, até fiquei surpreso com o bom primeiro tempo da seleção, mas o segundo tempo foi na realidade, e acho que deu para o Dunga. Deu, Dunga, muito obrigado, né? Porque não dá mais. Não dá mais, o Brasil não consegue jogar. O seu Davi Luiz conseguiu contaminar o Miranda, né? Os caras vêm para jogar na seleção, não conseguem jogar. O Suárez ficou um tempão fora, jogou a mesma coisa que joga no Barcelona. Então tem alguma coisa errada. Marcou um gol o Suárez e perdeu outros dois que... Incomodou muito. Acho que um deles eu faria. Viu? Se não fosse o Alisson, o Uruguai tinha vencido. E dá para falar do jogo de hoje, né? Daqui a pouco. Com certeza. Se perder para o Paraguai, sai da zona de classificação. Se empatar com o Paraguai, corre o risco. Então, ninguém respeita mais o Brasil também. Ninguém respeita mais o Brasil jogando em casa, jogando fora. Dunga, pede boné, legal, tu é o capitão do Tetra, mas não dá mais. Não dá, o Brasil tem que se reajustar. Alguns pontos rapidinho. Em primeiro lugar, eu assino com o relator. Acho que o Dunga nunca justificou nada que o colocasse na seleção como treinador. Como jogador, excelente histórico pela seleção brasileira, capitão do Tetra. Mas como treinador, no sistema meritocrático, vamos dizer assim, ele não conquistou nada para chegar à seleção. Ponto 1, acho que pela segunda vez ele não consegue fazer um trabalho consistente, ok, é hora de mudança. Em relação a ter acertado o que o Brasil não ganharia, não dá para encher minha bola porque eu perdi o negócio da Copa Sul Minas Rio, a primeira liga. Eu disse que o Flamengo chegava na final e caiu fora, então tá tudo certo. Fluminense e Atlético Paranaense. Fluminense e Atlético Paranaense. Agora, a questão do Brasil, eu apostei contra o Brasil, digamos assim, não acreditava na vitória. Em primeiro lugar, porque o Brasil há muito tempo é um amontoado de jogadores. Aquilo que a gente fala na Libertadores acontece com a seleção brasileira. O Equador, se tu pegar jogador por jogador, o Equador tem jogadores muito inferiores ao Brasil. O Equador lidera as eliminatórias. Por quê? Padrão tático. O Uruguai, com toda a formatação que ganhou a Copa América, que chegou a uma semifinal de Copa do Mundo, ele tem um sistema onde cada jogador sabe a sua função. O Brasil não. A gente discutiu ontem se achou ou não achou o primeiro gol. Para mim, achou, foi uma jogada do primeiro minuto, a bola na área, a zaga fura do Uruguai, a bola sobe para o Douglas Costa e ele toca para a rede. Mas, em função desse primeiro gol, o Brasil teve o controle das ações. O Uruguai tomou um susto, tomou um gol muito rápido, o Brasil fez uma pressão, jogava em casa, conseguiu fazer o segundo gol, só que em seguida o Uruguai baixou a bola, botou a bola no chão e, a partir de então, as melhores ações organizadas era do Uruguai. O Brasil era a tentativa do drible, jogada individual, chute de fora da área, o Neymar tentando resolver sozinho. Aliás, o Neymar sabia que estava pendurado, o cartão amarelo é uma irresponsabilidade. Ele não é marcador, não tem nada que fazer a falta no meio do campo. Não é a primeira vez que isso acontece. Quando o Brasil depende e precisa dele, o que acontece? Então, assim, é uma irresponsabilidade desse menino. Mas a gente não pode depender só de um jogador. E a gente poderia ficar discutindo aqui a questão da responsabilidade ou irresponsabilidade dele. Mas acontece que eu acho que a gente está na hora de a gente discutir essa questão tática. Não é a questão de preferência, o professor Gilson Pibel com certeza tem uma, eu tenho outra, em relação à distribuição do time em campo. Mas a consciência do jogador, a leitura de jogo do que está se passando e a forma de jogar. Porque a gente está vendo na Libertadores, a gente viu na Copa do Mundo como é que foi e nas eliminatórias. Se não acordar, o Brasil vai pela primeira vez ficar fora. Vamos dar uma olhadinha na rodada das eliminatórias. A gente tem aqui todos os jogos que acontecem nesta terça-feira. Colômbia e Equador, Uruguai, Peru, Argentina e Bolívia. Tem que secar o Uruguai, hein? Venezuela e Chile e Paraguai e Brasil. O Brasil, na melhor das hipóteses, pode acabar como o vice-líder das eliminatórias e na pior das hipóteses, que é perder para o Paraguai, pode acabar em 7º lugar nesse sobe dessa tabela. A gente tem a tabela para mostrar já na sequência.
O Equador com 13, Uruguai com 10, Brasil, Paraguai e Argentina com 8. Esses são os 5 primeiros. Ou seja, os últimos classificados. O Argentina é aquela coisa Da jogar repescagem Isso. e tal, né? Mas não vai ser a Argentina. Todos com o mesmo ponto. Isso Exatamente. Que interessa. Mesma pontuação. E na segunda parte da tabela, aquele pessoal lá que daí não vai para a Copa, Chile, Colômbia com 7, Peru Não, com tem 4, 7. Bolívia 3, Venezuela 1. 7 brigando por 5 vagas. Um pontinho só, atrás da zona de classificação. 2 times. Então vejamos que o Brasil pode acabar vindo para esse lado aí da tabela, ser o segundo nessa parte aí. Chile, atual campeão da Copa América, Colômbia, que chegou às quartas de final da Copa do Mundo. Então tem que ter respeito também por essas seleções. E o Paraguai, que até vocês mencionaram que era o time a ser descartado, hoje a gente vai ver contra o Brasil. Vai fazer uma guerra. O Paraguai provavelmente vai, Defensores del exatamente, vai fazer uma guerra porque começa pelo treinador, né? O Ramon Dias, ex-jogador do River, ex-técnico do River e tudo mais, argentino. Vai fazer aquele jogo estilo argentino contra o Brasil, né? De tentar irritar os jogadores brasileiros, aquela milonga e tudo mais. O Defensores del Chaco a gente sabe que não é fácil, o Paraguai. Vou arriscar um resultado hoje. Eu acho que hoje, pode ser que eu morda a língua de novo. Eu acho que hoje o Brasil não ganha do Paraguai, hein? O avião da CBF já poderia descer em São Paulo ali, né? Eles conversam com outro gaúcho, né? Como é que é? O Leonardo... Bach. Adenor Bach. Adenor Leonardo Bach. Adenor Leonardo Bach. Também conhecido como Tite. Senão a casa vai cair. Tite ou Muricy, qualquer um dos dois, eles merecem. De 100%. Legal. Agradecer a presença do José Quintana Júnior, obrigado pela parceria aqui no Central do Esporte. Eu que agradeço. Professor Gilson Piber, também muito obrigado. Estamos na reta final do programa. O Robson Brilhante, diretor, já falou, tem 1 minutinho e tem que encerrar o programa. Obrigado para você também que nos acompanha no canal 15 da NET, no Unifra Online pelo YouTube. Faz como o Quintana disse, se você gostou, vai lá e dá um cliquezinho lá no positivo de verde, é isso, né, Quintana? Não, você está confundindo a rede social. É só dar o like, só no positivinho ali. Likezinho, olha só, estou fazendo uma confusão. E se inscreve no canal. Vamos acabar por aqui, porque senão eu vou fazer mais confusão ainda. Central do Esporte volta na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos. Tchau.